Boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor na Varanda. Abri esse vídeo aqui rapidinho, para tentar falar de atacante, de centroavante, Fluminense. Hoje é dia 20 de janeiro de 2026, terça-feira, dia de São Sebastião, feriado lá no Rio de Janeiro, em Niterói aqui, gravando o Tricolor na Varanda. Cara, eu fiz aqui uma planilha, que eu não consigo compartilhar, não sei como fazer isso, não pago nada para poder gravar vídeo, enfim. Vou ver se consigo botar o link lá no YouTube para ver se alguém que tiver interesse em olhar, botando participações em gols, participações em gols, gols e assistências nos últimos 5 anos, número de jogos, número de minutos, e fazendo uma média de minutos por gol e minutos por participação em gol dos atacantes que foram ventilados, aí coloquei o atacante também dos nossos, botei o atacante do Atlético Paranaense, que chegou a ser falado como uma possibilidade, botei os 2 atacantes rebaixados com Fortaleza, apesar de parecer que o Lucero já tomou um rumo, enfim, coisas aqui que eu acho que não vêm, mas coisas que podem vir. De uma forma geral, assim, o pior dos 3, entre Cano, JK e Everaldo, é lógico que é o Everaldo, que faz o gol a cada 308 minutos e participa de um gol a cada 242 minutos. Tá? Minuto por gol, o melhor é o Cano, mesmo ano passado, que ele fez 20 gols só. 154 minutos para fazer um gol, um gol a cada 2 partidas, 2 partidas teria 180, passando a minutagem. Depois o JK, com 178, na temporada, aqui não é só pelo Fluminense, então tem os gols que ele fez lá pelo Pachuca também. Participações em gols, acaba que o JK tem uma minutagem menor, 140, e o Cano 147, tudo muito perto, assim. Mas a gente sabe que o segundo semestre dos 2 não foi muito bom e tal, e aí por isso que a gente fica desesperado de ainda não ter chegado um 9, O Hulk, em participação em gols, ele, tanto em gols, quanto em participações em gols ano passado, por minuto, ele é pior do que os 2, não é pior que o Everaldo, ele fez 21 gols e 8 assistências em 61 jogos, jogou 4.537 minutos, que era aí o jogador que o Fluminense estava mais atrás, enfim, jogou bem mais do que JK e Cano, entregou números piores, assim, mas a gente sabe que é um jogador decisivo, tudo mais, E aí, olhando de uma forma geral, pensando só em 2025, os únicos atacantes que têm números de gols e participações em gols melhores que Cano e JK, dos que foram pensados, são o Brenner, que parece que já vai para o Vasco, os números deles é melhor tanto em gols quanto em participações em gols, o jogador que não foi falado, surgiu o nome dele porque descobriram que tem um cara que faz muito gol lá no México, um português, que é o Paulinho do Toluca, talvez seja o melhor número aqui, não é não, o seguinte é o que tem o melhor número, o Paulinho tem, muita participação em gol, quase um gol por partida, quase uma participação em gol por partida, com 34 gols e 4 assistências, Depois, o primeiro dessa lista aí seria o Anderson Talisca, tá? Que entrega, fez 16 gols, na última temporada completa dele, tá? Vou ser sincero que agora eu não lembro se a última completa dele é 24, 25, mas ele fez 16 gols e 3 assistências, mas jogou pouco, 26 jogos só, sendo que ele fez um gol a cada 95 minutos e participou de gol a cada 80 minutos, além, do Paulinho, do Brenner, do Paulinho e do Talisca, quem entrega mais gols e participações em gols por minuto do que o JK e o Cano, o Icardi, ele entrega mais que o JK em gols, um pouco mais, são números bem parecidos, mas participações em gols ele tem menos que o JK e o Cano, na última temporada completa dele,
né? Um que me surpreendeu, mas aí é uma temporada só que ele tem esses números, né? É o tal do Claudio Spinelli. Outro que tem números muito bons é o Roger Guedes, mas esse é impossível de vir. Isso na temporada passada. Né? Outro que tem os números muito bons, e esse sei lá se é tão impossível de vir, pensando em gastar 15 milhões num jogador de 35 anos. Né? O Immobile, né? Que na temporada passada ele tem um gol a cada 150 minutos e uma participação em gol a cada 121 minutos. Os números do Marco Leonardo são excelentes, mas impossível vir. Né? E o Firmino, né? Número de gols, os números deles são piores, né? Do que o JK e o Cano, né? Mas em participações em gols do ano passado é bem melhor. Tá? Aí, de uma forma geral, né? Como eu disse, eu fiz das últimas temporadas, tá? E fiz uma média no final de participações em gols e número de gols, né, de cada jogador. Do Cano, apesar de uma temporada que 20 gols a gente achou ruim, mas não é, pensando honestamente, 21 participações em gols em uma temporada. São poucos jogadores que entregam isso, a gente acabou de ver que poucos jogadores, né, tiveram números melhores que o Cano na temporada, né? E mesmo com a temporada horrível de 2024, né, ele tem números muito bons em 5 anos, né? E aí, de uma forma geral, né, poucos jogadores entregam números melhores que eles e nesses últimos 5 anos em participações em gols e gols mesmo, né? Participações, o Firmino, né? O Aboubakar nos últimos 5 anos, na última temporada não, né? O Marcos Leonardo em participações em gols, em número de gols feitos não. O Immobile entrega nos dois, né? Um jogador, né, que eu acabei não falando dele porque a última temporada foi ruim, mas nas 5 temporadas ele tem bons números, né, em participações de gols, que entrega parecido com o Cano é o Lucero, em número de gols, né, é um pouco pior. O Roger Guedes entrega em participações em gols um número um pouco melhor, mas em número de gols é pior que o Cano, né? O Claudio Spinelli tem uma média melhor em gols do que o Cano, mas em participações de gols é pior. A gente nunca acha que isso vai acontecer, né? O Icardi tem números bem melhores que o Cano, nas 2 quesitos. O Maravilha Martinez tem números muito bons também, né? E em participações de gols tem números melhores que o Cano, em número de gols não. Né? O Merentiel do Boca também tem números muito bons nas últimas temporadas, né? E aí tem números melhores em participações de gols. Em gols está bem longe do Cano. O Talisca tem números excelentes nos últimos 5 anos. O Paulinho do Toluca nem se fala, mas os números do Talisca, mesmo nos últimos 5 anos, é melhor do que o do Paulinho do Toluca. Né? O Alejandro entrega participações em gols nos últimos 5 anos, um número parecido com o do Cano, né? Mas em número de gols é bem distante. E o Hulk, né, nos últimos 5 anos entrega uma média de participação de gols melhor que a do Cano, mas em número de gols não. Então, assim, né, pensando numa questão de idade e números, assim, né, até porque a questão do Fluminense é essa, a gente quer um atacante que faça gol e que participe de gols, tá? O Brenner seria um jogador que eu não traria, tá? Não é porque ele está indo pro Vasco, talvez se ele fosse ser o segundo atacante, né, mesmo assim, os números dele são piores do que o do JK, ou bem próximos, né? O número de gols é pior, e olha que os números do JK não são bons, né, nos últimos 5 anos, a gente sabe disso, tirando 2023, o JK não entrega muito, né, e ele tem participações em gols melhor, mas o número de gols, né, ele não entrega, o JK entregou um pouquinho mais que ele, então entre Brenner e JK, vou ser sincero que eu ficaria com o JK, tá? Parece estar afim e tal, vamos ver no que dá. Se for para arriscar, eu arriscaria nele, pelo menos já está aqui, né? O Alejandro não traria, né, de jeito nenhum, né, apesar da idade, né? O Rafael Navarro, o número de participações em gols dele, né, comparando com o elenco do Fluminense, só não é melhor do que o do Cano, tá? É um jogador que, assim, no mal, né,
talvez não fosse tão ruim trazer. Ah, não tem ninguém, ele foi a última coisa que sobrou. É ele mesmo, tá? O Paulinho do Toluca é um atacante de 33 anos, mas eu acredito, pegando aí esse dinheiro, pensando em 15 milhões que falaram que aqui o Fluminense pode gastar, que foi o maior valor que eu escutei que o Fluminense pode gastar, né? Se aceitarem, vale muito a pena. Mas eu acho que ninguém vai vender esse cara só por esse valor, até porque com 33 anos o potencial de revenda dele é muito baixo, a não ser que ele fosse revendido para a Arábia depois, né? E aí, tipo, usar esse dinheiro para pegar 50% do passe só dele, né? Mas eu acho que talvez pensando em vitrine, o México não seja uma vitrine muito diferente da nossa, não, né? Pensando até no outro mercado alternativo que seria os Estados Unidos, que é logo ali do lado, né? O Talisca com 31 anos, né, tem números excelentes, cara, nos últimos 5 anos, né? Tanto na temporada 25 quanto nos últimos 5 anos, né? Sendo que o problema do Talisca é que ele não entrega desde 2021 mais de 30 jogos, minto. Em 2024 ele fez 40, né? Ou seja, nos últimos 5 anos, né, ele fez uma temporada 40 jogos, em 2024, em 2021 ele fez 30 e todas as outras ele não chegou a 30 jogos na temporada. Eu não sei como é que seria jogando muito aqui no Brasil, né, porque aí com o físico não respondendo às vezes, né, pode ser que o jogador não entregue tanto, né, mas os números dele são muito bons. Assim, se a gente conseguisse contratar o Anderson Talisca por 15 milhões de euros, né, seria um sonho. Tá? Um jogador que vendo os números dele, né, hoje, né, saiu em qualquer lugar, em algum lugar no Twitter, que com a saída, com a perda, né, do Boca Juniors por Inestrosa pro Vasco, né, que o Boca teria interesse no Serna. Aí vou te falar, o Serna no passado entregou 22 participações em gols, tá? E lá o Boca tem o Merentiel, né, que entregou 19 participações em gols no ano passado, mas jogando só 44 jogos, né? Tem uma boa média de participações em gols, né? Um a cada 2 jogos, pelo menos, né? E de gols passa um pouquinho, é praticamente um a cada 2 jogos, né? Um a cada 189 minutos, né? Seria uma boa, uma troca? Acho que não. Tá, porque poucos pontos entregam o que o Serna entregou ano passado. Sei que boa parte da torcida acha ele, né, um pangaré, eu não acho. O problema é que às vezes o Tico não conversa com o Teco ali, principalmente quando ele está cansado. Mas eu acho ele um bom jogador, eu não trocaria no Merentiel. Mas o Boca venderia por 15 milhões? A nossa imagem que tem no futebol argentino seria que sim, né, sendo que eu já ouvi o Gabriel Amaral, né, do Jornada KTO e do Raiz Tricolor falar, e do Canal 20, falar que os grandes times lá, né, pensando em mais em River e Boca, né, ganham tanto dinheiro, né, estariam ali talvez só abaixo de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras em arrecadação. Pelo menos foi o que eu entendi que ele falou. Tá, mas sei lá, eu arriscaria ver se eles querem. Mas não sei se eu trocaria, ainda mais se tivesse que pagar algum valor, né, pelo Serna, até porque o Merentiel já tem 29 anos. Um jogador que eu tentaria é o Maravilha Martins, né, que tem 33 anos. Eu acho que esse seria um jogador que a gente consegue trazer por 15 milhões. Tá? Entregou 25 participações no ano passado. Né? Ele tem, em média, ano passado ele fez essa questão de uma participação em gol a cada 2 jogos, um gol a cada 2 jogos, uma participação, né, menos minutos, mas também a cada 2 jogos, né, se você arredondar tudo. Né? E a média dele nos últimos 5 anos não é uma média ruim, né? Ele entrega uma média exatamente dentro desses parâmetros, né? Eu acho que é um jogador que a gente conseguiria tirar do time deles por 15 milhões, mas eu acho que é um jogador que a torcida não ia ficar feliz pra cacete, né? O Icardi, de 32 anos, eu acho que a gente não conseguiria trazer ele por 15 milhões, né? Mas tem números muito bons. O Cláudio Spinelli só tem uma boa temporada, né? Vamos esquecer dele. Pedro Raul, não. Roger Guedes é um sonho distante. O Richarlison não tem bons números de uma forma geral, tá? A média dele nos últimos 5 anos, né, é pior do que a do JK, tá? Eu acho que não valeria o investimento. Ele sobra aqui. Cara, eu não tenho essa certeza toda não, tá? E acho também
que não vale o investimento. O Adam Barreiro, né? Ele entrega também pouco comparado com o JK. Pouco não, né? Mas os números dele são piores do que o do JK. É um jogador de 29 anos, não sei se valeria a pena esse investimento de 15 milhões, nem se seria só 15 milhões. Um que tem uns números muito bons, né, que eu passei batido naquela hora, seria o Lucero, de 34 anos. Eu acho que a gente aqui, né, eu acho que ou o Fluminense está muito certo que vai trazer um grande nome, ou deixou passar batido, tá, o nome desse jogador. Porque a média dele nos últimos 5 anos é muito boa, assim. Né, mas já está com 34 anos. O outro que tem aqui, que eu acho que vale a pena arriscar, seria o Immobile. Com 35 anos, talvez a gente consiga contratar só por 15 milhões de euros. E tem números muito bons na temporada passada e nos últimos 5 anos. Né? Essa média de a cada 2 jogos está pelo menos participando de um gol, fazendo um gol. Né? O Marcos Leonardo é um sonho distante, né? Mas entre todos esses que eu falei, né, ele não está no top 3 de melhores números, talvez, tá? Que eu falei que traria. E o Firmino, que não sei se vale o investimento não, vou ser bem sincero. Eu quero muito um cara que faça gol. O Firmino, a participação em gol dele é bem melhor do que ele fazendo gol, sabe? E aí... não sei. Entendeu? Não sei mesmo. Então, de uma forma geral, é sonho distante. Marcos Leonardo... O Richarlison disse que eu não traria, mas para mim é um sonho distante. O Roger Guedes. O Merentiel não é um sonho. Vamos lá, sonho distante. Né? Marcos Leonardo, Roger Guedes. Para mim o Talisca é um sonho distante, seria o melhor de todos. Né? Agora um sonho mais ou menos, assim. Né? Que talvez dê para trazer. O Paulinho do Toluca. O Merentiel. Eu acho que o Paulinho do Toluca está mais distante que o Merentiel. Tá? Outro sonho distante seria o Icardi, né? E eu acho que é esses dois que seria o sonho mais ou menos assim, né? E aí abaixo deles, um sonho que eu acho que dá para arriscar um pouquinho mais, né? Seria o Immobile, tá? E abaixo o Maravilha Martínez, né? E depois são jogadores que, sei lá, os números não me empolgariam muito, né? Eu não sei se eu falei aqui do Aboubakar também, mas eu acho que ele é um sonho do distante ali pro menos distante, né? Mas se eu fosse o Fluminense, desses jogadores que eu olhei, aí assim, não são todos os jogadores, são jogadores falados, né? Seria o Maravilha Martínez, o jogador que eu arriscaria mais, tá? O jogador do Fortaleza lá, o Adam Barreiro, né, que chegou ano passado. Fortaleza já liberou o Lucero, talvez não vá querer liberar esse jogador mesmo estando na Série B, mas pelos números do ano passado seria uma aposta, entendeu? Mas não para vir e assumir, porque nos anos anteriores os números dele são um pouco menores, né? Falei, mas não disse muita coisa, quase 20 minutos de vídeo, né? O vídeo ficou grande, né? Mas é isso, assim, né? Olhando essa tabela que eu fiz, eu acho que o Fluminense, pensando no dinheiro que o Fluminense quer investir na nossa realidade e nos números, eu investiria nesse Maravilha Martínez. O resto, os outros jogadores que eu citei, acho que seriam mais difíceis, mas se chegassem também, iriam agregar bastante. Valeu, saudações tricolores e faz o L.